Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, para nós lermos apenas 2 versículos. Josué, capítulo 24, vamos ler os versos 14 e 15, e aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, nós trazemos uma palavra para a direção, a orientação de cada família. Verso 14, capítulo 24 de Josué. Glória a Jesus. Esperar que todos encontrem, e também está projetado aí no telão. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, graças a Deus. Pode tomar assento, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos para nós irmos meditando na palavra de Deus. Todas as famílias, queridos, têm um conjunto de valores que regem a sua conduta. Cada família tem uma fé que determina como ela anda, como ela se comporta, que determina os relacionamentos. Toda família é conduzida por uma fé. E esta fé, queridos, ela vem de um conjunto de valores em que a família deposita a sua confiança. Alguns confiam nas tradições que receberam, têm sua fé estabelecida por tudo aquilo que lhe foi passado pelos seus pais e avós. Outros colocam o dinheiro, a fama, a prosperidade como o conjunto de valores que dita a sua caminhada. Mesmo quando Deus não ocupa o centro da casa, há um outro Deus que vai ocupá-lo, porque toda casa tem uma fé. Toda fé tem um altar, todo altar tem um Deus. E nós vemos que era exatamente essa a ideia que Josué vai trazer ao povo de Israel, quando está aqui no final do seu livro. Reuniu o povo e lhes trouxe uma palavra. Aquele povo já tinha sido tirado do Egito, e Josué lembra essa história desde o início do capítulo. Eles viram a fidelidade de Deus em lhes dar a terra que ele havia prometido tantos anos antes. Deus os tirou da escravidão, os sustentou no deserto e agora os trouxe àquela terra. E Josué reúne todo o povo em Siquém para lhes alertar sobre uma questão muito importante. As batalhas pela terra já estavam praticamente terminadas, mas havia uma outra batalha que nós também enfrentamos hoje: a batalha pela lealdade do coração, a batalha pela fé que rege a nossa família e a nossa conduta. Porque todos nós temos valores e podemos perguntar em pleno século 21, quem está moldando a nossa família? Quem determina as prioridades, os valores? Quem estabelece as decisões para a nossa família? E nós podemos então ver que há 3 possibilidades que Josué apresenta para aquele povo. Essas mesmas possibilidades estão diante de nós nesta noite. Ou nós teremos a fé que foi trazida pelos pais, herdada pelos pais. Ou nós teremos a fé da cultura, do lugar onde nós estamos vivendo e morando.
ou faremos a escolha certa e diremos: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Vamos olhar um pouco dessas possibilidades e ver como nós também hoje temos esta batalha pelo coração e devemos estar atentos e, mais do que isso, tomar decisões importantes para estabelecer a fé verdadeira para a nossa família. A primeira coisa que o texto mostra, Josué vai dizer: olha, se vocês não querem temer ao Senhor, então escolham a quem vocês vão servir. E a primeira opção é os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates. Desde o início do capítulo 24, no verso 2, Josué diz: Abraão adorava outros deuses. Deus o tirou da terra da idolatria. Nós vemos que a história da redenção é a história de uma família que rompeu com uma herança familiar, que rompeu com a fé que estava estabelecida ali e caminhou agora com o Senhor. Abraão foi tirado do meio de uma terra politeísta, de uma terra idólatra. E Josué coloca então que os deuses que os pais serviram é a primeira possibilidade que alguém poderia adorar. A tradição pode ser uma bênção, quando essa tradição é uma tradição de uma fé cristã. O apóstolo Paulo lembra a Timóteo a fé que ele recebeu da sua mãe Eunice, da sua avó Lóide. Ele foi criado dentro desta estrutura de fé e isso é uma bênção. Porém, muitos de nós aqui, grande parte dos crentes que aceitaram a Jesus durante a fase adulta especialmente, vieram de uma outra fé. Uma fé que ele foi passada por seus pais. Fé que alguém dizia: eu nasci nessa fé, vou morrer nessa fé. Ou simplesmente um conjunto de valores e princípios que foram estabelecidos na sua família. Mas a pergunta a ser feita não é: como é que a minha família crê? Ou como é que a minha família sempre se conduziu? Qual é a história da minha família? Mas a pergunta é: o que Deus deseja para a minha família hoje? Porque a conversão ao Evangelho geralmente inicia uma nova história dentro de uma família. Se fosse perguntar aqui nesta noite, certamente muitos irmãos e irmãs diriam: eu não nasci num lar evangélico, mas eu herdei uma fé que depois a abandonei quando criei em Jesus como meu Salvador, porque em Cristo antigas cadeias são quebradas. Em Cristo, realidades que foram estabelecidas durante gerações são transformadas. E o apóstolo Paulo nos lembra, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Muitas famílias carregam heranças que precisam ser confrontadas pelo Evangelho. Não apenas heranças espirituais, e há muitas delas. Conheço famílias que vieram de religiões afro, que vieram de espiritismo, e que cada geração era marcada pela presença de entidades, e que quando um dia creram em Jesus, tiveram laços quebrados. Aquela fé que passava de geração para outra foi rompida, porque Cristo é poderoso para romper qualquer laço, quebrar qualquer cadeia, eliminar qualquer tipo de herança, aleluia. Alguém quer que nós acreditemos que há uma herança espiritual, uma maldição hereditária que alguém simplesmente herda, mas em Cristo nós temos a certeza, nenhuma cadeia resiste ao seu poder, nenhuma herança resiste à aliança feita
feita com Ele, nenhuma casa será governada por outro tipo de fé, quando ela se render a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas mesmo famílias evangélicas, e até mesmo famílias que têm uma tradição evangélica, muitas vezes herdaram uma fé que não é a melhor expressão dela. Certamente, aqui pode não ter isso, mas eu conheço famílias que moram a vida inteira do lado da igreja. Famílias cujos filhos e netos cresceram praticamente dentro da igreja, mas nunca tiveram uma fé genuína ou um relacionamento verdadeiro com Deus. Parece que se acostumaram mais com a vizinhança do que realmente tiveram uma fé verdadeira. Outros herdaram uma crença, uma fé, um conjunto de valores que envolvia violência, falta de carinho. Muitos herdaram a ausência de diálogo como tradição daquela família. Na minha casa, meu pai especialmente, sempre foi muito rígido, muito sério. Nunca brincamos, nunca corremos juntos, nunca participamos de nenhuma brincadeira. E se era assim entre ele e eu, muito mais entre ele e o meu avô. Um homem muito sério, muito rígido. Era outra época. Alguém pode dizer, mas brincadeira de criança existe desde que existe criança no mundo. Mas pela graça de Deus, eu entendi que meus filhos precisavam de um pai que brincasse com eles, que os abraçasse, que os colocasse no braço, e assim eles foram criados pela graça de Deus. E agora já chegou a próxima geração, já tenho 3 netos, e aí é que a festa é grande. Quando chega na casa do avô, misericórdia, espalha brinquedo na sala, espalha papel, vão logo pro computador, eu quero imprimir isso aqui, eu quero imprimir isso aqui, eu quero imprimir, imprime desenho e vamos pintar, senta no chão. Porque, queridos irmãos, nós podemos herdar tradições espirituais e mesmo tradições de costumes que às vezes foram impostos como sendo a realidade daquela família, mas entenda, em Cristo nós temos uma nova realidade. Famílias que não tiveram carinho, agora podem ter uma nova realidade de abraços, de beijos. Família que não tiveram diálogo, agora pode sentar à mesa e conversar com uma nova perspectiva. Por quê? Porque Cristo nos dá uma nova maneira de enxergar e viver com a nossa família. Não sei qual é a tradição que alcançou a sua família. Não sei como foi que a sua família foi criada. O que você herdou de seus pais. Mas em Cristo, por sua graça, nós podemos honrar os nossos pais, sem repetir os erros que eles cometeram. Podemos honrar os nossos pais, sem sermos cópias exatas dos seus procedimentos, porque nós temos hoje a luz de Cristo que ilumina a nossa mente, a nossa visão e a nossa família. Uma família em Cristo não vive olhando pelo retrovisor, mas olha para frente, por Jesus, para uma nova realidade. Não sei qual é a tradição da sua família, mas eu sei que eu e a minha casa, você e a sua casa, podemos fazer uma escolha diferente em Cristo Jesus. Se você acredita nisso, repita comigo, por favor: eu e minha casa. Quem sabe a gente pode ter um clamor mais forte, uma determinação mais forte. Diga: eu e a minha casa não viveremos apenas da fé herdada do passado, porque em Cristo nós temos uma nova história. Aleluia. A segunda opção que Josué diz para aquele povo, e também que está diante de nós, é:
Ou vocês servem aos deuses dos seus pais, ou ele diz, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Havia agora a opção de viver segundo a fé dominante da cultura do lugar em que eles viviam. E Canaã tinha muitos deuses. Canaã tinha deuses muito populares. Todos nós já, ao estudar a Bíblia, lemos sobre Baal, o Deus da chuva, o Deus que controlava a agricultura. Lemos de Asherá ou Aserá, sua consorte, ou às vezes existe um outro Deus que é colocado acima de Baal, chamado El. Era a deusa da fertilidade. Todos nós lembramos de outros nomes como Astarote. Lembramos de Dagon, o deus dos filisteus. Havia muitos deuses em Canaã. Os amorreus daquela terra que eles agora habitavam, tinham deuses populares. Todo mundo adorava a eles. Todo mundo seguia aquilo que se pregava a esses deuses, porque entendiam que eram eles os responsáveis pelo sucesso, pela prosperidade. Era Baal quem dava chuva, era Astarote quem fazia eles serem férteis, era Baal quem fazia a chuva cair, era Dagon quem dava aos filisteus a boa pesca, o Deus que cuidava deles, o Deus que os fazia prosperar. E era fácil adaptar-se, passar a adorar os mesmos deuses, confiar nos mesmos valores, ter a mesma percepção de que esses deuses é quem abençoavam, é quem faziam prosperar. Às vezes nós sequer observamos o quanto a cultura ao nosso redor vai nos moldando. Mas toda cultura, queridos, tem os seus deuses. E toda cultura que não honra a Deus precisa ser mudada, confrontada, alterada e viver diferente dos nossos vizinhos e da região em que nós vivemos. É um desafio que ainda hoje todos nós vivemos. Não temos os mesmos deuses que os amorreus. Acredito sinceramente que Baal não tem nenhum seguidor em São Bernardo do Campo. Nem Dagon, muito menos. Mas temos os deuses da nossa época. Alguns elegem o dinheiro como seu Deus. E a Bíblia nos avisa que a avareza é idolatria. Outros elegem deuses como o sucesso, a fama. Quantas pessoas hoje entram em depressão se não tiverem curtidas, visualizações ou popularidade? Elegemos muitas vezes deuses semelhantes aos nossos vizinhos para conduzir a nossa vida. As redes sociais frequentemente hoje moldam o tempo, moldam a cultura, moldam a forma de agir das pessoas. E com isso nós temos então, no tempo em que vivemos, uma fé de uma cultura dominante que nós precisamos observar e confrontar. Veja quais são as principais características dos desafios que temos hoje. Primeiro, a perda de referência para a família. Antigamente, família era sinônimo de lugar seguro, de lugar onde retornávamos para estar em segurança, a quem pertencíamos, que moldava a nossa identidade, que dava segurança e orientação. Hoje a família tem sido atacada de uma maneira terrível, exatamente por causa disso, porque não querem mais que os filhos sejam moldados por seus pais. Família é pertencimento, família é identidade. Quem nasce numa família crente não quer dizer que obrigatoriamente será salvo, mas ele é influenciado por ela
essa família, e hoje então a família está perdendo este lugar de referência. Além disso, nós temos o relativismo, que faz com que valores que sempre foram estabelecidos, hoje estejam sendo perdidos. Não é que nós devamos ser antiquados, nós devemos ser firmes nos valores que temos. Antigamente os filhos pediam bênção ao pai, à mãe, os filhos não saíam de casa sem ter a bênção, um beijo. Hoje estamos vivendo tempos diferentes e difíceis, porém tempos em que o relativismo tem colocado tudo como se tivesse numa cesta solto, tudo sendo confrontado e perdendo o que era permanente, virando subjetivo, provisório, descartável, porém sem convicções sólidas. A família fica vulnerável às mudanças que a cultura impõe. Hoje vivemos uma época em que o individualismo tem crescido tanto, queridos. É possível que alguém ponha fim a um casamento por incompatibilidade de agenda. Mas nós estamos vendo isso acontecer. Porque o eu virou melhor do que o nós. E duas pessoas não se casam às vezes para compartilhar os mesmos sonhos, mas cada um correndo atrás do seu próprio sonho, o que faz com que na realidade isso se torne um pesadelo, porque a família não consegue viver unida. Pelo individualismo, o egocentrismo, essa busca desenfreada pelo sucesso pessoal, o sucesso da família deixou de ser importante. E muitas vezes alguém está buscando apenas o seu sucesso. A felicidade passou a ser algo que se busca como uma satisfação imediata, o prazer. A busca pelo prazer, o hedonismo que tem regido a nossa sociedade faz com que a renúncia, a perseverança, a fé seja trocada. Vivemos uma época difícil em que alguém troca de igreja porque na outra o cântico é melhor, a parede é de outra cor. Alguém troca de igreja porque as cadeiras são mais confortáveis. Daqui a pouco alguém vai estar oferecendo cafezinho no culto, pipoca, alguma coisa, e atraindo as pessoas. E porque em vez de buscar valores sólidos, alguém busca apenas a satisfação. O importante é eu estar feliz. Outro grave problema que a família enfrenta hoje é a falta de educação para a vida. Nós fomos enganados, e muita gente nem se percebeu, por um slogan: a escola educa, a escola é educadora. Você certamente já ouviu isso, mas isso não é verdade, porque a escola não educa. Quem forma valores não é a escola, quem estabelece limites não é a escola, quem forja caráter não é a escola, quem corrige e dá disciplina não é a escola. Foi-se a época que havia qualquer disciplina na escola. Quem estabelece e ensina responsabilidade não é a escola. Então a escola não educa, queridos. A escola ensina. Quem educa é a família que estabelece valores, a família que estabelece limites, a família que dá responsabilidade, a família que forja caráter. Se o filho não tiver o seu caráter formado em casa, jamais o terá na escola, ainda mais infelizmente nos dias de hoje. Essa falta de educação para a vida é algo perigoso, porque parece que muitos, até mesmo crentes, terceirizam essa responsabilidade. Mas nós não podemos terceirizar aquilo que Deus entregou como responsabilidade para mim e para você, para nós como família. Hoje nós temos um outro grave problema, que é o consumismo.
O consumismo que gera uma competição. E aí todo mundo só quer o melhor, o mais novo, o iPhone 38, o tênis da marca melhor, o último modelo, o último lançamento. Alguém se sente deprimido se o vizinho tem um novo carro elétrico e o meu ainda é aquele antigo. Alguém se sente mal porque o filho chega querendo o tênis novo da Nike ou de qualquer outra marca e o pai fica preocupado e as famílias estão sendo levadas pelo consumismo, fazendo dívidas que não podem, que não é salutar, só para ter o último celular, que não faz nada melhor do que o meu, que já é antigo e é do mais simples. Funções que ninguém nem usa. Uma câmera capaz de dar um zoom com não sei quantas mil vezes que ninguém usa para nada, mas é o consumismo, é o fato de querer ter, e isso, queridos, tem influenciado a nossa família, é a cultura dominante que nos cerca, querendo moldar os valores da nossa casa, da nossa família. E se nós não tivermos cuidado, os deuses dos amorreus, os deuses da cultura, do lugar em que vivemos, irão permear a vida da nossa família de tal maneira que seremos influenciados por eles. E não bastasse isso, nós temos dois grandes problemas acontecendo ao mesmo tempo. Dentro de casa, o enfraquecimento dos relacionamentos. Não há mais tempo para estar juntos. A mesa não é mais lugar de reunião. Infelizmente, o Salmo 128 está ficando meio deslocado, porque a família não está mais ao redor da mesa, não está mais os filhos e a esposa ao redor da mesa. Um vai comer na sala, o outro na televisão, o outro no quarto, fica aquele tempo disperso, ou às vezes até está todo mundo ao redor da mesma mesa. Hoje é impressionante, você chega numa praça de alimentação, tem 10 pessoas sentadas numa mesa e nenhuma está conversando com a pessoa do lado, mas está conversando com alguém à distância por meio do celular. Isso não é somente na praça de alimentação do shopping, queridos, é em casa que isso tem acontecido em muitas famílias. Falta diálogo, falta presença física, falta o abraço, falta o acompanhamento. Filhos que muitas vezes são mais conduzidos pelas redes sociais do que por seus pais. Na minha família há um caso que é alerta para nós. O filho de uma prima minha, um menino que vivia muito recluso no quarto, acesso às redes sociais, e ninguém acompanhava o que estava vendo, o que estava fazendo, com quem estava conversando, até que um dia ele saiu do quarto, com a mochila nas costas, com uma passagem comprada, e dizendo: eu estou indo embora para a Síria para me filiar ao Estado Islâmico. E até hoje ele está lá. Como é que um menino nascido num lar evangélico, criado no interior da Paraíba, chega a uma decisão desta? É porque se nós não acompanhamos, não sabemos que ideias estão sendo semeadas, não sabemos que conduta está sendo apresentada, que valores estão sendo colocados diante deles. Então nós temos esse grave problema, o enfraquecimento dos valores e dos relacionamentos familiares, e a pressão que vem de fora das redes sociais, que estabelece coisas que nós nem imaginamos. E de repente você vê alguém envolvido num joguinho, alguém fazendo coisas absurdas, alguém seguindo baleias, seguindo não sei o que, outro tipo de coisa, e que afeta os filhos, e nós sequer pensamos como isso pode surgir dentro da nossa família. Nós temos muitos valores ao redor de nós, queridos.
Os deuses da cultura dominante são muito perigosos. Não vim aqui para infundir medo no coração de ninguém, mas para alertar que nós precisamos olhar que influências estão passando pelas frestas da janela da nossa casa, sob os nossos olhares e com a conivência de cada um de nós, infelizmente, muitas vezes. Mas o alerta é para nós sairmos daqui nesta noite com estratégias para combater os deuses da nossa cultura, com estratégias para nós colocarmos em prática novidades que nós precisamos, quem sabe, implementar na nossa rotina, porque nós somos convocados pela palavra de Deus a sermos oposição ao que o mundo está vivendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, texto tão conhecido, ele diz: não vos conformeis com este século, não se deixe moldar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A batalha que hoje enfrentamos é a mesma que Josué está chamando o povo, a lealdade do coração, aquilo que consiste nos valores que nós sustentamos e pregamos. Isso não quer dizer que nós tenhamos que sair e morar em outro lugar, mas quer dizer que nós precisamos impedir que os valores da sociedade determinem a vida da nossa família e da nossa igreja. O apóstolo João também nos adverte, 1 de João 2, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Os valores do mundo, os valores da cultura dominante, nós precisamos confrontar. Hoje é noite que nós precisamos, quem sabe, fazer perguntas difíceis. O que é que está moldando a cultura da minha família? Quem está discipulando meus filhos e netos? Quem ensina os valores a eles? Quem determina, quem estabelece para eles o que é sucesso? Qual o valor da fama? O quanto importa as redes sociais? Quem forma a sua identidade? Quem dá a ele conceitos de família, de pertencimento, de identidade e de fé? Porque nós, queridos, somos responsabilizados por Deus para fazer estas coisas. Os pais precisam ensinar as Escrituras aos seus filhos em casa. Todos nós conhecemos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 em diante, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Primeiro, o pai precisa ter esta palavra. Depois ele diz: você as inculcará, você colocará na mente de seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Lógico que essa ordem aqui tem o seu componente cultural para o povo de Israel, mas os princípios são os mesmos para hoje. Os pais não podem terceirizar a educação espiritual dos seus filhos. A igreja ajuda, a igreja treina, a igreja orienta, mas cabe a mim e a você, a nós como pais, forjar o caráter e a vida espiritual dos nossos filhos, porque a igreja nunca substituirá a responsabilidade familiar. Não podemos terceirizar isso. Um culto por semana não compensa a ausência de discipulado durante os dias. Quem tem pais que têm uma fé apenas de domingo, geralmente levam seus filhos a ter uma fé de segunda mão, de segunda classe.
Porque nós não podemos ser apenas os crentes que levam os filhos à igreja. Nós precisamos antes ser os crentes que levam a igreja para seus filhos, que levam a palavra para seus filhos. Uma família cristã precisa transformar a sua casa em um ambiente onde Cristo é conhecido, amado e obedecido, e isso é que fará com que ela fuja dos valores da cultura que está ao nosso redor. Mas nesta noite a palavra de Deus nos dá a direção para que nós possamos viver de maneira diferente. Se você acredita nisso, diga comigo com a mesma fé que você já disse antes: eu e a minha casa não seremos conduzidos pela fé da cultura, porque nós temos coisa muito melhor. Josué, então, depois de dizer, vocês têm 3 opções. A primeira, vocês podem adorar os deuses que seus pais adoraram, seguir a fé que herdaram da tradição, ou vocês podem adorar os deuses da terra em que vocês habitam, os deuses da cultura que estão moldando toda a gente ao redor. Pastor, mas todo mundo vive assim, mas todo mundo é assim, na escola é assim, no trabalho é assim, mas eu e você somos chamados para sermos diferentes, e a nossa família também. Então a terceira opção é aquela que nós realmente assumimos nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Veja como Josué, ele não está apenas fazendo um discurso, ele está dizendo qual é a opção que ele já tomou, qual é a decisão que ele já tomou. Ele não está dizendo, então, sirvam ao Senhor. Ele está dizendo, eu já fiz a minha opção. Se você não tem outra referência, olhe para mim, porque eu vou ser referência para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que esta decisão precisa ser tomada em seu contexto é que nós só podemos fazer isto porque já fomos capacitados por Deus, por sua graça. Josué não está dizendo, eu vou tomar a iniciativa. Ele está dizendo, Deus já me alcançou, Ele já me libertou, Ele já me tirou do Egito, Ele já me tirou da escravidão, Ele já me deu lugar, Ele já cumpriu suas promessas, e agora eu vou responder a esta graça, determinando que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não é a escolha que nós fazemos simplesmente porque somos bonzinhos, é porque pela graça já fomos alcançados para isso, queridos irmãos. Obediência não compra a graça, ela responde a ela, mas o que foi alcançado pela graça precisa entender, Deus não nos deu a sua graça para vivermos da maneira que nós queremos, mas para vivermos da maneira que Ele quer para mim e para a minha família. Nós o amamos, João diz, porque Ele nos amou primeiro. Às vezes alguém esquece e diz assim, não, dê o primeiro passo para Jesus. Jesus nunca nos deixa dar o primeiro passo, porque Ele já deu todos os passos em nossa direção. A graça já ali alcançou, você já é, aleluia, nova criatura, você já é liberto, você já foi tirado da escravidão, e agora você pode responder e dizer, eu e a minha casa queremos tomar esta decisão. A outra questão importante que ele diz é, eu e a minha casa. Por quê? Porque a sua decisão, a minha decisão, influencia toda a nossa família. Ele não está dizendo que é apenas ele, mas ele diz, eu e a minha casa. A sua liderança espiritual alcança aqueles que vivem sob seus cuidados. Isso não quer dizer que os pais produzem conversão em seus filhos, não. Só o Espírito Santo faz isso.
Mas os pais podem ensinar a palavra. Os pais podem cultivar um ambiente de oração. Os pais podem demonstrar uma vida que vive conforme o Evangelho. E Paulo nos exorta em Efésios capítulo 6 e o verso 4, pais, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E só há um jeito de fazer isso de forma que seja impactante, é vivendo conforme a palavra do Senhor. Guarde uma coisa para você não esquecer: a fé mais poderosa dentro de casa não é aquela que é apenas falada na boca, mas é aquela que primeiro é vista na vida. Porque seus filhos, meus filhos, nossos filhos, aprendem muito mais pelo exemplo. O pai pode dizer todo dia: vá orar, menina. Mas se ele não ora, é difícil o filho seguir. Se ele não disser nada, mas o filho ouvir de madrugada aquela oração de gemidos. Se ele não disser nada, mas o filho entra no quarto e de repente está lá de joelho no chão e o rosto no pó. Se o pai não disser nenhum manual de oração, mas o filho vê a mãe orando, gemendo e apresentando a família, no dia que a dificuldade bater na porta dele, e vai bater, porque todos nós estamos sujeitos a isso, ele se lembrará dos joelhos do seu pai, dos joelhos da sua mãe, e irá, aleluia, voltar-se para Deus. Eu conheci um cidadão em Natal, que andou muito tempo envolvido profundamente nas drogas. Ele zombava porque dizia que os estudos estabeleciam um limite para o uso de drogas que ele já tinha ultrapassado e não tinha nada. Mas todo dia se cortava tentando matar com o barbeador as aranhas que ele via correndo na sua face e não existiam. Um dia, numa loucura, depois de fazer uso das drogas, ele foi até a praia lá em Natal, uma praia que tem uns arrecifes que quando a maré baixa dá para subir nas pedras lá. E ele disse que foi até lá, e ali começou a gritar contra Deus: cadê você? Mostre sua cara. Naquela loucura, ele dizendo: se o Senhor existe, apareça. E quando ele cansou de gritar contra as ondas sem resposta e virou-se para ir embora, de longe ele leu escrito na areia da praia: eu te amo e te perdoo, procure sua mãe. E ele dali marchou direto para a casa da sua mãe. Já era madrugada, mas quando ele abriu o portãozinho de ferro ali do jardim da frente, ouviu alguém na sala dizendo: Deus, tenha misericórdia de meu filho. Aleluia. Deus, tenha misericórdia de meu filho. Ele ali bateu na porta, a mãe abriu, se abraçaram naquele jardim, ele caiu de joelhos, entregou a sua vida para Jesus, foi liberto das drogas. Eu conheci o seu testemunho, ele na igreja dando testemunho como Deus o havia libertado. As consequências, as sequelas já estavam estabelecidas. Poucos anos adiante ele partiu, mas partiu com Cristo, está na glória, e a sua mãe era a referência de oração que ele tinha, de alguém que estava dobrando os joelhos por ele, e o Deus que falou com ele disse: vá e procure sua mãe. Há uma pergunta que nós precisamos fazer: se Deus mandasse alguém da minha família procurar-me, me encontraria de joelhos? Me encontraria com uma fé viva? Eu sou uma referência para a minha família.
de alguém que ora, de alguém que lê a palavra, de alguém que vive, de alguém que perdoa, de alguém que vive o evangelho, aleluia. Filhos podem se desviar, mas eles precisam dizer: meu pai é o crente que eu mais vejo fazer aquilo que a Bíblia manda. Eu ouvi um testemunho da filha do pastor Russell Shedd, missionário britânico aqui no Brasil durante um tempo, fundador de editora, e perguntando à sua filha sobre o legado de seu pai, ela disse: eu sei que meu pai peca, porque a palavra de Deus diz que não há homem que não peque, mas eu mesma nunca vi. Nunca vi. A fé de um crente permeia a sua família quando ela é vivida de maneira integral, viva, poderosa. Lembre-se disso. Sua fé não é só para você. Sua fé é para você e a sua casa. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E quando ele diz serviremos, o verbo aqui no seu original está num tempo que indica continuidade. Ele não diz apenas vou servir por um tempo. Ele diz: essa é a opção que nós vamos seguir por toda a vida. Não é a fé de uma emoção, não é a fé de um pequeno tempo, é a fé que diz: essa é a fé que eu escolhi para viver, é a direção para toda a vida, aleluia. Hoje, infelizmente, queridos, me perdoe, tomara que não tenha ninguém aqui assim, na minha terra tem gente que não pode deixar de receber um cargo ou uma oportunidade, tem gente que alguém não pode nem fazer uma cara feia para ele, que já está pensando em abandonar a fé, já está pensando em sair da igreja, já está pensando em ir para outra, ou até vou ficar em casa, porque o pastor não me deu a paz do Senhor, porque a irmã não deixou eu fazer o solo do hino, porque a pessoa não me deu a oportunidade. Eu estava um dia numa das igrejas que pastoreei, pela graça de Deus, e chegou um cidadão, ele tinha um cargo num departamento em nível da cidade, mas ele chegou no meio do culto, e o culto estava transcorrendo, e uma coisa e outra, quem é pastor sabe que às vezes você até pensa em fazer uma coisa, mas está preocupado com a palavra, com outra coisa. Eu não o apresentei até o momento anterior à pregação da palavra, pois ele levantou-se e foi embora, dizendo: não estão me honrando neste lugar. Que fé é essa que nós temos? A minha fé, a sua fé, a nossa fé, Josué diz, é uma decisão permanente, aleluia. Cargo passa, oportunidade passa, até pastor passa, mas a fé do crente não é nas coisas que passam. A fé do crente é em Jesus, que morreu de uma vez por todas para nos tirar desta vida que nós vivíamos para nós mesmos e agora vivemos para Ele, para servir ao Senhor. A fé em Cristo é uma decisão que nós tomamos para viver toda a vida, e não apenas por um tempo, e não apenas sujeita às circunstâncias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como nós vamos fazer isso? Eu quero tomar esses últimos minutos para nos dar algumas perspectivas, alguma direção sobre coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, se eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, coloque a palavra de Deus no centro da família.
Às vezes nós temos a sala da TV, a sala do computador, a sala do café, o canto do café, mas não tem a sala de reunir-se para ler a palavra de Deus. Crie um espaço na sua casa, nem que seja o espaço que está tomando de outra coisa, mas reúna a sua família, leia a palavra de Deus juntos, faça o culto doméstico juntos, a sua filha, o seu filho, seus netos, vejam que você é um leitor da palavra, tem o canto de ler e o canto de estudar a palavra, e também tenha o lugar da oração para a sua família. A família é a primeira escola de formação espiritual, então nós precisamos transmitir a fé aos nossos filhos. Já lemos Deuteronômio capítulo 6, mas no Salmo 78, verso 3, o salmista também diz: nós ouvimos, Senhor, as tuas grandezas, mas nós pegaremos isso e nós transmitiremos à próxima geração, contaremos dos teus feitos, falaremos da glória do teu poder. Qual foi a última vez que você juntou a sua família para lembrar o que Deus já fez por você? Testemunho não é para dar só no ciclo de oração, não. É para dar na mesa, dizendo: meus filhos, deixa eu lembrar você o que Deus já fez nesta família, o que Deus já fez nessa casa, o que Deus já fez na minha vida, porque fé se transmite, aleluia, fé se transmite, fé se transmite. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia. Traga a sua família também para participar dos momentos de ensino na igreja. Hoje vivemos em alguns lugares uma diferença tão grande entre o culto de celebração e o momento do ensino. Tanta gente que vem, especialmente quando o cantor é famoso ou quando a festa é bonita, e faltam pessoas para ocupar as cadeiras no dia que estamos abrindo a palavra para trazer os seus valores para nós. Eu sei, irmãos, que a correria que nós estamos vivendo, tem gente que não está aqui hoje e talvez até quisesse estar, mas tem que estar trabalhando, tem que estar correndo atrás. Mas entenda uma coisa: as nossas prioridades somos nós quem estabelecemos. E se você quer saber qual é a prioridade de alguém, veja em que ela gasta seu tempo e seu dinheiro. Temos dinheiro às vezes para comprar tantas coisas, o tênis caríssimo só porque o menino está querendo, e a Bíblia para ele, porque hoje, irmãos, tem Bíblia do bebê, da criança, do adolescente, do pré-adolescente, do jovem, tem Bíblia para todas as faixas etárias. E eu louvo a Deus porque meus filhos e agora meus netos tiveram todas elas. Podia não saber ler ainda, mas já sabia apontar Davi, já sabia ficar com raiva de Golias, já sabia ver Jesus, já sabia ver, porque nós precisamos investir na vida espiritual da nossa família. Fortaleça os relacionamentos familiares, crie vínculos, tenha tempo. Se não pode fazer todo dia, crie o dia do Salmo 128, todo mundo ao redor da mesa hoje. Crie o dia da TV desligada, o dia do celular guardado, o dia de sentar olho no olho, orar juntos, louvar a Deus juntos, agradecer juntos. Esta é uma tradição que vale a pena manter, família ao redor da mesa, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez. Administre o seu tempo com a sua família e seja um exemplo de fé para a sua casa. A fé que se transmite profundamente é aquela que se vive. É aquela que se vive. Um dia eu estava, após o culto
fazendo um lanche com os irmãos, que crente é uma benção também nesse ministério, né? De repente o telefone toca, uma família, corremos lá, a mãe e a filha estavam no meio da rua, de roupa de dormir, o filho endemoniado tinha revirado a casa como eu nunca vi, sofá com as pernas para cima, guarda-roupa grande, ele rodou no quarto, ele arrancou uma porta com portal e tudo, e o pai estava ali agarrado com ele. Entramos em batalha, aquele menino foi liberto, aquele rapaz, para a glória de Deus. Quando juntamos a família depois para conversar, o pai estava brigado com a mãe, porque tinha traído, o filho estava com ódio dele por causa disso, a outra filha que defendia o pai estava com ódio do irmão, porque tinha ódio do pai, era um ninho de demônio, irmão. Agora todo mundo tinha cartão de membro. A fé que vale não é a fé que é apenas aparente, é a fé que é vivida, é a fé que é praticada. Seja um crente de verdade em sua casa e a sua família será automaticamente influenciada por a sua vida de fé. Tenha cuidado com a tecnologia, ajuda muito. Hoje é uma benção, todo dia meus netinhos fazem chamada de vídeo para falar com o vovô, é uma benção, mas não pode ser o que roube a alegria de estar juntos e realmente, olho no olho, a família conversar e estar reunida. E se você tem filhos, adolescentes ou netos, cuidado, vigie o que eles estão vendo. Isso não é intrometer-se na vida alheia, é ser diligente para não permitir que os deuses dessa cultura tomem a mente daqueles que não têm ainda o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Agora, por último e para encerrar, confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Quando os referenciais se perderem, a família precisa colocar a palavra de Deus no centro. Quando o individualismo enfraquecer os vínculos, ela precisa fortalecer esses relacionamentos. Quando as telas passarem a discipular os filhos, os pais precisam exercer uma mediação sábia. Quando a falta de educação para a vida estiver batendo na porta, a família precisa recuperar a disciplina amorosa. E principalmente, nós precisamos entender que Cristo já fez por nós o que era necessário para nós podermos conduzir a nossa família. Aleluia. Quando você lê Josué capítulo 24, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o texto diz que o povo todo respondeu: nós também não vamos abandonar o Senhor, não vamos servir a outros deuses. Mas isso durou pouco tempo, porque o coração humano é instável, é fraco. E no final dos dias, o povo de Israel acabou seguindo os deuses que eles disseram que não seguiriam. Isso mostra que o coração humano, por si só, não consegue ser fiel. Mas é exatamente aí que nós precisamos nos lembrar. Houve um perfeito, um que nunca pecou, um que nunca cedeu, um que nunca tirou nenhum pouquinho da sua permanência no que era correto. Este ser perfeito, o Senhor Jesus, deixou o céu, veio à terra, se tornou homem para morrer por mim, para morrer por você, para morrer pela nossa família. Na cruz ele morreu para que nós também pudéssemos ser uma família de fé. E porque ele morreu, ele agora nos
capacitou por sua graça para nós vivermos aquilo que Ele requer de nós. John Wesley costumava dizer que por trás de todo mandamento há uma promessa. Porque Deus não manda você fazer uma coisa sem Ele mesmo estar disposto a lhe capacitar para fazer isso. Você pode estar olhando e dizendo: pastor, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Que a minha família já está em outro modelo, em outro padrão, como é que eu vou fazer isso? A graça do Senhor é poderosa para nos capacitar para fazermos aquilo que Deus requer de nós. A graça muda a nossa disposição, capacita a nossa vontade, nos dá discernimento, nos dá autoridade espiritual. Eu e você somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, temos a palavra de Deus na nossa mão e temos esta segurança: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que nos chamou por sua graça também diz que ela nos ajudará. Tito 2:11, nós conhecemos: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Mas em diante você continua lendo e ele diz: essa mesma graça nos ensina, nos educa, para que vivamos neste presente século, renegando as paixões do mundo e vivendo sóbria, justa e piamente. É a graça que nos capacita, irmão, é a graça de Deus. E se você tem esta graça, você pode usá-la, aleluia. Você pode nesta noite apropriar-se da graça de Deus para lhe capacitar, e você pode então declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Vamos dizer todos juntos, bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Eu e a minha casa não seremos conduzidos pela fé do passado, a fé herdada, não seremos conduzidos pela fé dos deuses desta nação em que estamos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mesma pergunta, a mesma declaração feita em Siquém é para São Bernardo do Campo nesta noite: quem regerá a fé da nossa família? E a decisão que nós tomamos nesta noite é essa: a minha fé será regida pelo Senhor. Ele é quem perdoa as minhas falhas. Se eu não fui o melhor pai, o melhor avô até hoje, Ele perdoa. Ele é quem redireciona a minha visão. Se eu não estava enxergando isso, hoje Ele vai abrir os olhos. Ele é que dá estratégia, Ele é que dá capacidade, Ele é que alcança os filhos pela nossa oração e ação do Seu Espírito. Ele é quem vai buscar os que estão distantes, porque Ele é Deus e não há impossíveis para Ele. E se eu e você nos posicionarmos hoje, aleluia, não somente eu, não somente você, mas a nossa casa será afetada pela fé que nós decidimos tomar na nossa vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja no seu coração, que você saia daqui nesta noite confiado na graça, saia daqui nesta noite com essa decisão no coração: não vou seguir a tradição dos meus pais, não vou seguir a cultura que me rodeia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra esteja guardada no seu coração. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.